Então, gente, voltamos aí do nosso rápido intervalo, tá bom? Para a gente continuar fazendo nossas questões. Questão passada, a gente comentou, a aula passada a gente começou a comentar, né, sobre as quantidades de calor, diagrama de fase, tudo bonitinho. Fizemos uma questão de gráfico também, para a gente aprender a definir como é que a gente calcula dentro daquele gráfico, dentro daquele sistema, os valores de quantidade de calor sensível, calor latente que você tenha, toda essa parte aí que a gente já viu em aulas passadas. Claro, a gente está fazendo essa aula aqui para revisão, então a gente está fazendo a maioria das questões, tá bom? Porque a gente possa entender bonitinho como é que vai funcionar cada questão. Vamos adiante aí que a gente tem muita questão para fazer ainda hoje. Bacana? Nosso tempo dá para fazer as questões certinhas, tá bom? Então vamos lá. A próxima questão fala o seguinte: a figura mostra os gráficos das temperaturas em função do tempo de aquecimento em dois experimentos separados, de dois sólidos, A e B, de massas iguais que se liquefazem durante o processo. A taxa com que o calor é transferido no aquecimento é constante nos dois casos. Então, primeira informação importante, ele quer a taxa que o calor é transferido é constante e igual nos dois casos. Sendo TA e TB as temperaturas de fusão e LA e LB os calores latentes de fusão de A e B, respectivamente. Então, primeira coisa que você vai ter que ver é em qual ponto os caras começam a variar estado físico. E segundo, qual é o tamanho, né, daquela variação ali de estado físico para que você tenha tanto os calores latentes quanto as temperaturas de fusão. Então, vamos para a primeira pergunta, né? A gente vai ver qual ponto os caras começaram a variar. Esse ponto aqui para B e esse ponto aqui para A. Qual dos dois está mais alto? Bom, o mais alto é o A. Logo, a temperatura de A é maior que a temperatura de B, para que eu possa ter essa variação. Então, quem é que eu já posso tirar do sistema? Letra D e letra E. Letra D e letra E está fora. Então, ficamos entre letra A, B e C. Agora, a latência, gente, vai depender do tamanho da reta, tá bom? A latência, o calor latente, ele vai depender do tamanho da reta. Então, vamos ver qual dos dois tem a reta maior. O A vai desse ponto aqui. Deixa eu botar mais certinho. O A vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Enquanto o B vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Percebam que o B ele é maior do que o A. Então, a latência do B, o calor latente do B, é maior que o calor latente do A. Então, qual seria aí o nosso gabarito? Gabs. Letra A, B e C. Letra A fala que o calor latente de A é maior que o de B. Falso. Letra B fala que o calor latente de A é igual ao calor latente de B. Falso também. Então, nosso gabarito seria letra C. A temperatura de A é maior que a temperatura de B. E o calor latente de B é maior que o calor latente de A. Então, nosso gabarito seria letra C, tá bom? Bem facinho aí, nossa primeira questão da segunda aula. Próxima questão, fala o seguinte. Um recipiente cilíndrico de vidro tem área de base relativamente pequena, se comparada à sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente, até quase a sua borda, e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. A transmissão de calor por meio das moléculas de água durante o seu aquecimento ocorre apenas por. Aí você tem que ter ideia do que está acontecendo. Existe o fogo no recipiente, olha aqui, o aquecimento do recipiente. Existe a transmissão do recipiente para a água, existe a transmissão só da água. Então, existem várias coisas aí diferentes acontecendo dentro de um mesmo sistema. E aí é o que ele quer saber, né? A transmissão de calor por meio das moléculas de água durante seu aquecimento ocorre apenas por... Quer saber isso aí? Beleza? Então, pedi aí 2 minutinhos para que vocês possam tentar responder a questão.
olha, o que foi que aconteceu? Ó, primeiro, aquelas dicas que eu sempre dou quando a gente está fazendo questão teórica. Às vezes, a questão teórica, ela quer enrolar, ela quer dar uma pegadinha. Ela bota uma resposta certa, mas que não responde à sua pergunta. Porque ele quer saber o quê? A transmissão de calor por meio das moléculas de água. Então, ele quer saber só nessa situação específica. Quer dizer que vai acontecer mais coisa no sistema? Vai. Mas não importa para a gente, porque ele quer só entre as moléculas de água. Primeira coisa que eu tenho que tirar. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, na verdade. Que existem 3 tipos de propagação de calor: condução, convecção e irradiação. Irradiação não vai existir dentro do meu sistema. Então, tudo que tiver radiação já tira. Por quê? Porque a radiação ela não depende do meio material. Então, você tem que tirar dessa situação tudo que depende do meio material. Né? Então, você tem que tirar aí irradiação. Porque, como é o aquecimento da água, de uma panela, vai ter toque físico, vai ter, então, sistemas físicos aderidos à situação. Então, você tem que ter essa classificação aí que não pode ter irradiação. Ficamos entre condução e convecção. Só que condução existe, porém, da panela inteira, né? Em relação ao aquecimento do recipiente. E da água? A água, nosso gabarito, é letra B. É convecção, porque a condução só vai existir na panela. E ele quer as moléculas de água. Como assim? Ele tem um recipiente cheio de água até a borda e é aquecido. O calor aquece o recipiente aquece a água, que entra no estado de convecção. Por quê? A gente sabe por que o ar-condicionado fica em cima. Por que o congelador da geladeira também fica em cima. Por quê? Porque os dois são produtores de um gás, né? Um fluido frio. Então, o fluido que é frio, gelado, ele desce, tá bom? Por isso que a gente põe o ar-condicionado em cima. É mais rápido e gasta menos energia para esfriar o ambiente. Você pode pôr o ar-condicionado embaixo? Pode. Mas você vai gastar mais energia e vai demorar mais para resfriar o ambiente. Então, como tudo que é frio é mais pesado, ele desce. O que é mais quente é mais vazio, né? É mais menos denso, na verdade. Então ele sobe. Então essa água aquecida aqui embaixo, ó, essa água aquecida aqui embaixo, ela fica quente. Então ela sobe em direção ao topo. Só que lá em cima tem uma água que é fria e ela vai, ó, descer. E aí ele fica nesse estado. Esse estado de rotação que existe dentro do sistema é chamado de convecção. Então você teria uma convecção ali para fazer com que o sistema fosse rotacional, né? Fosse o aquecimento da água. Então ele fica rotacionando aqui dentro, aquecendo toda a água que existe dentro daquele recipiente. E é por isso que o nosso gabarito é letra B, convecção. Próxima questão é minha, fala o seguinte: preparar um bom churrasco é uma arte. E em todas as famílias sempre existe um parente que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia inteiro, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra o corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes em seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. Tá bom. O isopor tenta a troca de calor por meio do... E o alumínio tenta impedir. Pá. Beleza. Então, o que é que a gente vai ter aí? O isopor, ele tenta facilitar ou impedir? O isopor ele é isolante. Então, ele tenta impedir. Ele tenta aí impedir. Então, letra D e letra B já está fora. A troca de calor, tá bom? Por meio de, você tem aí o isopor isolando o que está ali dentro, tá bom? Se ele vai isolar o que está ali dentro, ele vai evitar a condução daquele material. Então, letra C seria o nosso gabarito. E o alumínio tenta impedir a irradiação, porque o alumínio é um material com excelente poder refletor. Então, o calor chega nele, bate e volta, tá bom? O isopor impede a condução, impede que aquele calor passe, né, por ele, então ele deixa aqui dentro. Enquanto o alumínio, a onda de calor emitida pelo alimento bate
e volta, preservando o ambiente interno mais aquecido. E isso impede a irradiação dentro daquele sistema ali. Ok? Então, nosso gabarito seria a letra C. Próxima questão fala o seguinte. Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Letra A. Processo de propagação de calor por condução e convecção ocorre em todos os tipos de meios. Letra B. O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo. Letra C. A convecção é um processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. Letra D. A condução térmica ocorre somente em líquidos. Letra E. A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível. Bom, então aí, pedir 2 minutinhos para que vocês possam marcar o gabarito da questão. Olha, gente, quando você pega uma questão como essa, você tem que entender sobre os processos de propagação que o calor lhe proporciona, tá bom? Vamos definir cada um e aí a gente consegue tirar as alternativas que estão falsas. A letra A fala o seguinte: o processo de propagação de calor por condução e convecção ocorre em todos os tipos de meios. Olha aí. Primeiro, você tem condução específico para sólidos. E convecção só acontece aonde? Em fluido. Bom? Então, quando você tem essa situação, você não ocorre em todos os tipos de meios, tá bom? Então, nosso gabarito não é a letra A. Letra B. O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo. Falso. Ele acontece no vácuo porque ele não precisa de matéria para se propagar. Então, é por isso que o Sol consegue aquecer a gente. Mas uma fogueira, uma lareira, também consegue te aquecer sem tu precisar ter contato. Isso é uma forma de irradiação também. Então, você não pode ter aquela parte de irradiação presente ao sistema, tá bom? Então, você teria aí a letra B como falsa. Letra C. A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. Essa letra C está muito bonita. Vamos deixar ela guardada aí para ver se o resto tem alguma que bata com ela. Letra D. A condução térmica ocorre somente em líquidos. Não, na verdade a condução térmica ocorre em sólidos, tá bom? Líquido é convecção. Letra E. A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Perfeito até aí.
pertencentes ao espectro visível. Falso. Você não consegue enxergar calor, bom? Você não consegue ver a onda de calor. Então, ela não faz parte do espectro visível. A letra C é realmente o nosso gabarito. A convecção é o processo de propagação que proporciona o efeito das brisas marítimas. E aí dá para a gente explicar rapidinho um pouco sobre brisas. Você tem uma região costeira, uma região de praia, por exemplo. Você tem uma parte de terra e outra parte de mar. E aí, como a gente sabe, a praia, a parte de terra da praia, é feita por quê? É feita por areia. Aonde a areia ela esquenta muito rápido. Quando você pisa o pé na areia ali, no comecinho da manhã, já umas 8 da manhã, ela já está quente. Mas quando você entra na água do mar, ela está fria. Por quê? Porque a areia ela esquenta e esfria rápido, tá bom? À noite, por exemplo, ela é bem gelada. E a água do mar não. A água do mar, ela esquenta devagar, mas em compensação ela também esfria devagar. É por isso que à noite a água tá quente, mas de dia a água está fria. Ela vai passar o dia recebendo calor, vai esquentar vagarosamente, e aí ela, à noite, é quente. Então ela vai também liberar vagarosamente, ela vai ficar gelada já um pouquinho depois. Então, como a gente falou, você tem duas situações para o ar frio e o ar quente. Existe a situação de dia, existe a situação de noite. Quando está de dia, a areia está quente e a água do mar está fria. Então, como a areia está quente, o calor gerado por ela corre por cima. E a água que está fria vai gerar um calor, quer dizer, uma brisa, né, por baixo. E aí, durante o dia, o sentido da brisa é mar, terra. À noite é o contrário. A água esquentou. Então, ela vai liberar uma quantidade de energia que vai produzir uma brisa que vai correr por cima. Mas a areia agora está gelada. Então, ela vai gerar uma brisa que vai correr por baixo. Tá bom? Por isso que ele tem essa diferença. À noite, o vento é terra, mar. Tá bom? E quando você tem essa parte aí, você tem essa situação, o que vai acontecer dentro do sistema? Lembrem-se do seguinte, o pescador. O pescador, ele sai para pescar de dia ou de noite? Ele sai para pescar à noite. Por que ele sai para pescar à noite? Porque você tem essa puxada do ar, tá bom? O ar, que é no sentido da terra para o mar, ele tenta empurrar o barquinho. Então ele sai naquela madrugadazinha, naquela noite, para aproveitar o vento que vai jogar ele de volta. E quando é que ele volta? Ele volta de dia, ele volta no final da tardezinha. Por quê? Porque o vento agora é mar-terra. Então o barquinho do pescador vai ser ajudado pelo vento, tá bom? Para poder chegar em terra firme. Então o vento de dia é mar-continente. E o vento à noite é continente-mar, tá bom? Lembra lá do pescador? Ele sai de noite e volta durante o dia. Bacana? Para aproveitar aí os ventos a favor do que ele quer. Beleza. Próxima questão fala o seguinte. Menino do rio. Menino do rio, calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço. Coração de eterno flerte, adoro ver-te. Menino vadio, tensão flutuante do rio. Eu canto para Deus proteger-te. O Havaí seja aqui tudo o que tu sonhares. Todos os lugares, as ondas dos mares. Pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Menino do rio, calor que provoca arrepio. Toma esta canção como um beijo. A música acima de autoria do Caetano Veloso e interpretada por Baby Consuelo, foi composta em 1979. Logo na primeira fase, existe um contraste entre as palavras calor e arrepio, que é o efeito do eriçamento dos pelos do corpo por causa da sensação de frio. Marque a alternativa correta a respeito das trocas entre calor. Ele fala aqui, ó, calor que provoca arrepio, e aqui embaixo ele repete também, calor que provoca arrepio. Então você teria essas duas situações presentes aí naquele meu sistema de ideias, né, naquelas rimas. Aí ele fala o seguinte,
qual alternativa responde, né, aquela proporção do eriçamento dos pelos, do arrepio? Letra A. O calor é uma energia térmica em trânsito e é apenas transmitindo por meios materiais. Letra B. A sensação de frio é provocada pela perda do calor do corpo por meio de um ambiente, de um processo de convecção térmica. O calor é uma maneira térmica em trânsito, motivada pela igualdade da temperatura que se transforma por meio de 3 processos: condução, convecção e radiação. Letra D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a convecção. E letra E. O calor que provoca arrepio pode ser entendido como um calor perdido pelo corpo de uma pessoa por meio de um processo de condução térmica. E eu vou pedir 2 minutinhos para que você possa responder a questão. Então, galera, ó, quando você pega uma questão como essa, o que é que você vai fazer? Você vai ver qual alternativa se encaixa na sua ideia. E aí você escolhe, claro, aquela que vai ter a ideia mais parecida com o que você entende, né? Você desclassifica o resto. Então vamos começar da letra A. O calor é energia térmica em trânsito. Verdadeiro? Verdadeiro. E é apenas transmitidos por meios materiais. Então onde é que está o erro? Quando ele fala que é transmitido apenas por meios materiais. Falso. Por quê? Porque, por exemplo, o vácuo não é meio material. E mesmo assim o sol esquenta a gente. Então a gente não teria essa situação aí como verdadeira. Letra B. A sensação de frio é provocada pela perda de calor do corpo para o meio ambiente. Verdadeiro. Por meio do processo de convecção térmica. E aí, falso. Você pode ter os 3 processos quando você perde isso aí. Bom, não só essa parte de convecção. Letra C. O calor é energia térmica em trânsito, motivada pela igualdade da temperatura. Olha aí, se eu tenho uma igualdade da temperatura, eu não tenho calor. Porque não faz sentido a temperatura, o calor sair de um corpo para o outro que está na mesma temperatura. Então você tem que ter uma variação de temperatura entre os corpos, que se transfere por meio de 3 processos: condução, convecção e radiação térmica. O resto está certo. Letra D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a irradiação. E aqui na nossa letra ele botou a convecção. Então está falso aqui. Nosso gabarito, a letra E. O calor que provoca arrepio pode ser entendido como calor perdido pelo corpo de uma pessoa por meio de um processo de condução térmica. Então você tem aí a condução térmica, você perde calor para o meio ambiente através dessa condução. Então nosso gabarito seria letra E, tá bom? Nosso gabarito
Aí, letra E. Tá bom, próxima questão fala o seguinte. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações a seguir. 1. O calor do Sol chega até nós por... Aí, beleza, o Sol está longe, você não tem o meio material, então, claro que ele não pode ser por condução. Você não tem contato. Entre o Sol e a gente, não existe um fluido. Então, você não pode ter o quê? Convecção. Convecção não vai existir. Então, a única forma dele chegar é o processo de radiação, né? Então, você teria aí a radiação do sistema. Segundo, uma moeda bem polida fica quente do que uma moeda revestida de tinta preta, porque quando ambas são expostas ao sol. O preto, gente, lembrar do preto aí. O preto é a absorção de todas as cores. Então, ele absorve toda a energia que é cedida ao sistema. Logo, a moeda que está pintada de preto fica mais quente. Então, a moeda bem polida, ela fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta. Então, ficamos ainda entre a letra A e a letra C. Uma barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor dá-se para outra extremidade por... E aí você tem meio físico sólido, que é uma barra metálica. Lembrando que convecção só existe aonde? Em fluidos, tá bom? Em fluidos. Então, a gente tem que aqui seria uma condução que existe por toda a barra metálica, levando calor e assim aumentando a temperatura daquele meu sistema ali, ok? Então, seria radiação menos e condução. Nosso gabarito seria letra C. Próxima questão, fala o seguinte. Julga as afirmativas a seguir. 1. Transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas em sólidos. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio físico, material, né, para ocorrer. Quais estão corretas? 2 minutinhos aí para que vocês possam tentar a questão. Então, gente, olha, cada uma das afirmações a seguir tem seu ponto certo ou errado, né? A gente só tem que identificar o erro para poder não marcar o gabarito errado.
Fala a primeira afirmativa aí, ó. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então, sim, a transferência de calor ele vai ocorrer devido à diferença de temperatura existente. Se não existir diferença de temperatura, galera, se não existir dessa diferença de temperatura, não faz sentido ter calor, porque não vai ter troca no sistema. Então, você tem diferença de temperatura entre elas. O 1 é verdadeiro. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos materiais sólidos. Olha aí, o nosso erro está quando ele fala sobre convecção e sólido. Convecção, gente, é uma coisa exclusiva de fluido, bom? Só fluido faz convecção. E o que é fluido? É tudo aquilo que está no estado gasoso ou líquido. Bom, você está no estado gasoso ou no estado líquido. Então, isso caracteriza você ser um fluido. Bom, Matheus, e o estado de vapor? Vapor também é fluido. Tudo que gera uma força de empuxo, que a gente já viu, né? Ele já tem essa relação com um fluido, tá bom? 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Então, verdade, quando você tem a irradiação aí, você não tem um processo de meio material necessário. Por quê? Porque você consegue emitir calor e receber calor justamente porque você não precisa daquele meio material presente ao sistema. Bacana? Então, você teria uma irradiação, lembrando que existe esse processo na propagação. A condução e a convecção precisam de meios. A condução sólida e a convecção fluido em geral, né? Como a gente falou na afirmativa 2, gasoso ou líquido. Então, 1 e 3 são verdadeiras. Apenas 1, letra A está falsa. Apenas 1 e 2, letra B também está falsa. C, 1, 2 e 3, falsa. Letra D, nosso gabarito, 1 e 3. E letra E, 2 e 3 está falsa. Então, aí você teria como gabarito a letra D, tá bom? Seria a nossa resposta aí. Bacana? E a nossa saideira fala o seguinte. Sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Olha a pegadinha do cara. Ele quer a incorreta agora, viu, galera? Ele não quer o valor correto, não. Letra A. A convecção é observada em líquidos e gases. Letra B. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Letra C. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. Letra D. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura. E letra E. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de parte dos fluidos dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. E aí eu vou pedir 2 minutinhos para que você possa responder a questão.
Então, gente, olha o que a questão falou para a gente. Ele quer a incorreta, tá bom? Então, a gente vai classificar como verdadeira ou falsa cada uma das afirmativas. A letra A falou o seguinte: a convecção é observada em líquidos e gases. Foi o que eu falei para você desde o começo da aula. Convecção, ela só pode ser considerada em fluido. E o que é fluido? Todo objeto gasoso ou líquido. Então, a letra A é verdadeira aí. A letra B fala o seguinte: a condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Olha aí, aqui é o problema. A letra B que está errada, tá bom? Por quê? Porque ele falou que a condução pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. No vácuo não existe condução, porque a condução é justamente o aquecimento da matéria. Então ele vai passando de uma matéria para outra, que é o caso aí de, por exemplo, um estado sólido, mas que não pertence ao vácuo, né? Porque o vácuo é justamente a ausência de matéria. Qual é a única coisa que existe no vácuo? É a radiação, tá bom? Só a radiação que vai existir no vácuo. Então, a letra B aí seria o nosso gabarito, tá erradíssima quando ele fala sobre a parte do vácuo. Vamos explicar a letra C, a letra D e a letra E, que a gente já sabe que são verdadeiras, mas vamos ver se tem alguma coisa que vale a pena ser comentada nelas. Letra C. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. Verdadeiríssimo. A irradiação, ela ocorre sem a existência do meio material no sistema, ok? Letra D. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre elas. Outra coisa que eu comento com vocês desde o começo da aula, que o calor só existe quando eu tenho uma diferença de temperatura. Letra D está verdadeira. Letra E. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as duas partes, que é justamente aquela parte que eu falei para vocês da água, né? O ar-condicionado, essa partezinha aí. Vamos explicar aqui. A água de cima é quente e desce, e a água de baixo é fria e sobe. Isso aqui gera um ciclo, tá bom? Que é uma convecção térmica. A mesma ideia funciona para o ar-condicionado. O ar frio desce, resfriando o ambiente. O ar quente sobe, tá bom? Fazendo aquele movimento ali de convecção. Então, a letra E também seria verdadeira. Realmente, nosso gabarito é a letra B. Bacana? Gente, olha, aproveitar esses últimos minutinhos da aula para a gente poder fazer um resumozinho bacana sobre o que a gente viu hoje, tá bom? A gente viu sobre condução, a gente também falou sobre convecção e sobre irradiação, bom? Então, você é obrigado a saber todas as características e como se comporta cada uma dessas partes aqui, bom? Então, você teria essas três formas de propagação de calor. A gente também falou, isso aqui você tem que saber de qual é salteado. A gente também falou da diferença entre calor sensível, bom? E calor o quê? Latente. A diferença entre eles dois. Você tem que saber quando é que varia o estado físico, quando é que varia a temperatura. Calor latente varia apenas o estado físico, conservando a temperatura do meio. E o calor sensível, ele vai variar apenas a temperatura, deixando aquele estado físico constante. Bom, outra coisa que a gente viu foi as equações dos dois calores. A quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura, tá bom? Vezes a variação aí de temperatura. E a quantidade de calor latente é igual a massa vezes a quantidade de calor latente presente naquele ambiente ali também, naquele material. Falei para vocês a dica, né? Sempre que eu tiver mais de uma transformação, o que é que eu faço? Eu somo as quantidades de calores sensíveis e latentes, independente de quantas sejam, tá bom? E de quais formas elas se apresentem, e iguale tudo a zero. Vou substituindo massa, coeficiente específico, variação de temperatura, tá bom?
para que eu consiga administrar todas essas transformações. Falamos também sobre as curvas de aquecimento e de resfriamento. Lembrar aí do gráfico, tá bom? Lembrar que você tem pontos específicos do gráfico para cada um dos materiais. Antes aqui é sólido. Durante a transformação eu tenho os dois, sólido e líquido. Depois eu tenho apenas líquido, né? Show. Vamos aqui. Depois eu tenho apenas líquido. Depois eu tenho líquido mais gasoso. E depois apenas gasoso. Bom, lembrar isso aí. Curva de resfriamento é do gasoso para o sólido. E curva de aquecimento é do sólido para o gasoso. Bacana? Então, galerinha, queria agradecer, tá bom? A companhia de vocês nesse sábado à noite. Eu sei que é puxado, eu sei que é difícil ter esse tempo, essa disponibilidade, mas eu sei também que vai valer a pena. Espero que esse resumozinho e essas questões tenham ajudado vocês. Nossa provinha tá chegando, tá bom? Então é só fazer com calma, tranquilo, relaxado, estudar bacaninha que vai dar tudo certo, tá bom? Plante aí para colher mais lá na frente, tá bom? No mais, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa noite de sábado. Desejar a vocês um excelente fim de semana, né? Tá acabando aqui nosso sabadão, mas amanhã é domingo, dá para dar aquela descansada bacana, estudou hoje o dia inteiro. Amanhã só tira um cochilo maior, precisa dar uma estudadazinha, dar uma revisada dos casos necessários, mas também lembre-se do seu descanso, certo? E próxima sexta a gente volta com mais questões e também com a parte de calor que a gente já está estudando agora nesse primeiro ano, tá bom? Lembrando também que na sexta tem gravitação, a parte de gravitação aí que é a coisa nova que a gente está vendo. Bacana? Então, gente, bom resto de fim de semana para vocês. Até a próxima aula. Tchau!